Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça do nosso Deus, para mais um tempo juntos, em uma devocional de 5 a 10 minutinhos. Seja muito bem-vindo a todos nessa manhã de terça-feira, hoje, dia 2 de junho de 2026. Seja bem-vindo vocês que vão assistir pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ou aqui presencialmente. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida, sua família, nessa manhã, nesse dia tão especial que o Senhor fez para alegrarmos nele. Amém? Se você pode, abra sua Bíblia comigo nessa manhã em Provérbios, capítulo 17. Provérbios 17, versículo 17. Está escrito: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Esse versículo, ele é lindo, né, irmãos? É um versículo tão maravilhoso, porque, sabe, olha a ênfase que o escritor dá. Em todo o tempo, em qualquer circunstância, em qualquer momento, ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Sabe, amados irmãos, os dias são difíceis para todos nós, né? Para todos nós, como filhos de Deus, os dias são difíceis. E precisamos de amigos ao nosso lado, amigos que são mais chegados do que um irmão, como está escrito aqui em Provérbios 18, versículo 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Há amigos mais chegados que um irmão. Como filhos de Deus, nascidos de novo, membros do corpo de Cristo e da família de Deus, todos nós necessitamos da graça e amor de Deus o tempo todo. Ele nos colocou em família para que, juntos, em qualquer circunstância, batalharmos as batalhas da fé e prevalecermos. Não entendemos todas as coisas, não sabemos de todas as coisas, e nós não sabemos o porquê de muitas coisas que acontecem em nossas vidas, não é verdade? Mas sabemos que temos um Deus poderoso e que sabe e entende o que estamos passando agora. Na oração de Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, lembra que Josafá estava com medo, porque os edonitas e amonitas vieram contra Josafá, contra Judá. E eles vieram com uma grande multidão, e Josafá teve medo no versículo capítulo 20 de 2 Crônica, versículo 3, então Josafá teve medo e pôs a buscar ao Senhor. Ele teve medo e ele orou ao Senhor. E o versículo 12 é um dos versículos mais lindos que eu penso aqui nessa história de Josafá. Na oração dele, ele diz o seguinte, versículo 12: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Deus disse para Josafá ir encontrar com o inimigo. Nós sabemos aqui nos versículos posteriores, mas que Josafá não teria de lutar, porque Deus lutaria por ele. E assim aconteceu, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Tendo ele prometido, não, tendo ele falado, não o cumprirá? Tendo ele prometido, tendo ele falado, não o fará? Tendo ele prometido, não o cumprirá? Né? Números 23, versículo 19. Né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa, para que se arrependa. Olha lá, porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Este é o nosso Deus. Deus está atento às nossas vidas. E ele falou para Josafá, e ele cumpriu. Ele batalhou as batalhas de Josafá. Quando Josafá reconheceu a sua incapacidade total, quando Josafá falou, não tenho força, não sei o que fazer, porém meus olhos estão fixos em ti. E Deus batalhou as batalhas de Josafá.
porque Deus não mente, Deus não se arrepende de ter nos prometido, de estar conosco em qualquer momento, em qualquer circunstância que nós estivermos. Olha, amados irmãos, não devemos abandonar o amigo, nem tampouco o amigo do nosso Pai, como está escrito em Provérbios 27:10. Provérbios 27:10 está escrito o seguinte, eu vou ler para os irmãos, porque são versículos maravilhosos. 27:10 está escrito: não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da adversidade, mas vale o vizinho perto do que o irmão longe. Somos a família de Deus, e Ele nos usa na vida de uns dos outros o tempo todo. Jó disse em Jó capítulo 6, Jó diz o seguinte, Jó disse em Jó capítulo 6, versículo 14: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. A menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Jó 6, versículo 14. Em Salmos 35, os amigos de Davi o abandonaram. E não só fizeram isto, como também falaram palavras pesadas contra Davi. Em Salmos 35, versículo 13 e 14, Salmos 35, versículo 13 e 14, Davi fala o seguinte, Salmos 35, versículo 13 e 14: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram panos de saco. Eu afligia minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos, os meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Olha, Davi passou por vários momentos difíceis, mas não abriu mão da sua fé. Ele disse aqui no versículo 15 aqui de Salmos 35, olha: quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim. Os abjetos que eu não conhecia dilaceraram-se sem tréguas. Em Salmos 35, versículo 15. Olha, sem tréguas. Palavras pesadas. Palavras pesadas. Quando Davi tropeçou, os seus amigos o acusaram. Falaram palavras difíceis, palavras objetas, que são palavras pesadas. Palavras pesadas. Não devemos ser como os amigos de Davi, que falaram palavras pesadas contra ele. Palavras abjetas, ou seja, palavras duras e difíceis de serem ouvidas. Mas sim, devemos amar nossos amigos o tempo todo, pois na angústia se faz o irmão. Talvez uma demonstração de que amamos o amigo é nos colocarmos em posição de orar por ele, porque sabemos que o nosso Deus nos ouve e nos responde. Tudo nessa vida passará, mas nossos passos de fé gerarão galardões por toda a eternidade. Então, amemos uns aos outros, nos colocamos na brecha em favor dos outros. Tudo vai passar. Com Deus, nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Ame o amigo do seu pai. Coloque na brecha em orar por ele. Nós nunca sabemos o que os outros estão passando. Então não devemos nunca julgar uns aos outros, mas julgar a nós mesmos se estamos na fé. Amém? Então, vamos em frente. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho de 2026. Amando uns aos outros, incondicionalmente. Orando uns pelos outros. E vendo o mover do nosso Deus, o Todo-Poderoso, agindo em nós e através de nós, pela graça dele, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família nessa terça-feira, que Deus possa estender suas mãos nesses dias difíceis, socorrendo e fazendo de você mais que vencedor na situação que você está passando hoje e agora. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.